Nesta aula eu vou te apresentar o Chaos Destruction dentro da Unreal Engine 5. Com ele você pode fazer objetos quebrarem, prédios desabarem e diversos outros efeitos de física também. Se você não me conhece, eu sou o Sérgio Silva, instrutor autorizado da Epic Games no Brasil e também sou o fundador da Beginplay, que é o centro de treinamentos parceiros da Epic aqui no Brasil. Nesta aula eu vou te apresentar o que é o Chaos Physics, onde o Chaos Destruction faz parte. Eu vou te mostrar também como habilitar os plugins e também quais são os principais conceitos para que você possa obter resultados satisfatórios usando o Chaos Destruction. Então vamos começar com o que é o Chaos Physics. O Chaos Physics nada mais é do que o sistema de física dentro da Unreal. Ele é um sistema que foi otimizado para ser utilizado em consoles e também computadores da nova geração, e ela é composta por diversos sistemas, não só o Chaos Destruction, tem vários outros sistemas que eu vou te mostrar aqui. Dentre eles, os principais são esses que eu estou te mostrando aqui, que seriam o Chaos Destruction, o Chaos Cloth, o Ragdoll e alguns outros também. O Chaos Destruction, que nós vamos aprender hoje, ele é o sistema de física que controla a destruição dos objetos. Ele permite que os objetos sejam quebrados dinamicamente em tempo real, mas você também pode fazer com que eles sejam armazenados em um cache para que você possa utilizá-los em renders futuros. O Chaos Cloth ele serve para que você possa simular em tempo real o comportamento de tecidos ou de materiais que tenham um comportamento parecido com tecidos. Ele vai reagir ao vento, ele pode reagir à gravidade e também vai reagir ao contato com outras meshes e também com a Skeletal Mesh do personagem. O Ragdoll, que é o que a gente mais conhece também, é aquele sistema que faz com que o corpo do personagem simule uma física, né? Ele vai cair, por exemplo, num degrau e vai rolar. Então esse é o Ragdoll que a gente conhece muito bem de diversos jogos. O sistema de física de veículos, ele permite que você possa criar tanto rodas ou eixos, você pode colocar vários eixos e rodas num carro. Você também consegue fazer com que ele tenha spoilers ou aerofólios que vão dar um downforce ou upforce para ele. Você também consegue fazer o sistema de suspensão que vai reagir ao terreno. Então é um sistema bem completo para que você possa fazer com que o carro reaja fisicamente na sua cena. Temos também um sistema novo de fluido que ele gera força e você consegue controlar fluidos também. Ele é um sistema que está em modo experimental ainda, mas dá para você ter uns resultados bem interessantes com ele. O Hair Physics ele funciona mais ou menos parecido com o sistema de Cloth, mas ele é especializado em cabelos. Ele serve para que você possa fazer as mesmas coisas que você fez com o Cloth, mas com cabelos. Ele vai reagir ao vento, à gravidade e ao personagem também. E o sistema Flash também é experimental, mas ele consegue deformar o corpo, ou no caso a malha, dependendo da forma como você programar. Ele pode ser como um pneu, como está aqui, né? Ele pode também ser, por exemplo, gordura, músculo e diversos outros sistemas biológicos que você quiser fazer também. Então é um sistema bem robusto. E agora eu vou te apresentar como que nós vamos habilitar o sistema de Destruction na sua cena. Então, para que possamos utilizar o Chaos dentro do nosso projeto, temos que habilitar alguns plugins. Então, você vai vir aqui na aba de plugins e vai procurar por Chaos. Você vai ver que tem vários aqui, que são aqueles que eu mencionei antes, né? Tem o de Cloth, por exemplo, tem o Flash e alguns outros que são necessários, né? Você vai procurar pelo Chaos Solver, que é o principal deles, é ele que você vai utilizar para que a gente possa fazer a simulação de caos. Tem o Chaos Niagara que você pode habilitar também. Ele é uma forma de você comunicar os eventos que acontecem no caos para que ele dispare partículas. Então, se você quiser que, por exemplo, ao destruir um prédio comece a sair fumaça e poeira, você pode fazer com que uma partícula de Niagara ou várias sejam disparadas a partir dos elementos dessas fraturas de caos que a gente está fazendo. Uma outra opção também que você deve habilitar é o Chaos Caching, que ele serve para você pré-calcular ou gravar, na verdade, essa simulação da física, e você consegue usar esse caching para tocar ela em tempo real de forma mais otimizada. Ele não vai acontecer em tempo real e nem vai reagir
aos objetos em tempo real como seria direto com o Chaos Solver, mas ele tem uma performance muito melhor. Se você quiser fazer alguma coisa que não necessariamente precisa reagir aos inputs do jogador, por exemplo, quando você dá um tiro em um ponto específico e quebra a partir daquele ponto específico, se você quer que aquela simulação de física aconteça sempre do mesmo jeito, você pode usar o caching e você vai economizar muita performance também. Com eles habilitados, vai aparecer uma mensagem para você reiniciar a sua Unreal. Faça isso e a gente continua. Com os plugins habilitados, você vai notar que aqui na janela de seleção de modos vai ter uma opção nova chamada Fracture. Habilitando esta janela, você vai ver que tem uma janela bem interessante, na verdade são várias, né? Tem até uma janela nova aqui de hierarquia e tudo mais. Então eu vou passar com você cada uma dessas janelinhas aqui. Mas primeiro a gente precisa criar um objeto que vai ser destruído. Então eu vou pegar aqui um cubo, por exemplo. Vou colocar ele aqui na minha cena. Vou pegar também uma esfera. Vou colocar aqui. Com os dois objetos selecionados, nós vamos agora começar a quebrar o objeto em várias partes. O que normalmente o pessoal faz quando começa é vir aqui, está escrito Fracture, então deve ser isso aqui, né? Então você vai clicar aqui em um deles e a opção de Fracture não está disponível. Por quê? Porque o que você vai quebrar aqui não é o objeto que está aqui. Você vai quebrar, na verdade, uma cópia geométrica dele. Tanto é que, se você percebeu, a gente pegou o cubo da própria Unreal e uma esfera da própria Unreal. Então, se eu por acaso gerasse uma fratura desse objeto aqui, ele em teoria seria aplicado para todos os projetos que eu fosse abrir, porque eles são objetos que estão dentro do root da Unreal. Nesse caso eu vou selecionar os dois aqui e a primeira etapa que a gente precisa fazer é vir aqui em Generate e aí tem essa opção New e a opção Reset. Nós vamos gerar um Geometry Collection, que seria no caso uma coleção de geometrias que vão poder receber essas fraturas dentro da malha deles. Você pode fazer isso com um objeto por vez, pode fazer com vários. Nesse caso aqui, como eu tenho dois objetos, quando eu criar o Geometry Collection, ele vai se tornar um objeto só. Então eu vou criar aqui, clicando em New. Vou escolher uma pasta que eu já tenho aqui, ó, Chaos GC de Geometry Collection. E aqui ele vai dar um nome para esse objeto. Geralmente é GC mesmo, que é de Geometry Collection. E eu vou colocar aqui como teste 1. Ele pegou o nome Sphere porque muito provavelmente foi porque eu escolhi a esfera primeiro. Mas o nome você dá o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui em Create Geometry Collection. E aí ele gerou aqui essa coleção para mim. E como eu já estou com a opção de fratura selecionado, ele já mostrou para mim essas opções aqui, né? Eu vou cancelar aqui e aí veja que nós temos o Geometry Collection aqui. Como nós temos dois objetos, ele gerou aqui para mim um Cluster Bone 1 e um Cluster Bone 2. E dentro do Geometry Collection aqui eu tenho essa opção de novo, tá? Eu posso colocar ela aqui dentro da minha cena e gerar fraturas com ela. Todas as alterações de fratura ou de física que eu colocar nesse objeto aqui vai ser aplicado no objeto principal também. Como você pode ver, ele está com uma cor diferente, né, da branquinha original, porque ele está mostrando o Bone 1 e o Bone 2. Se você apertar Shift B, ele mostra a cor original de novo. E conforme você seleciona um dos bones, né, do objeto, ele vai deixar essa textura um pouco mais quadriculada. Então, este é o primeiro conceito básico que eu quero apresentar para vocês, que é o Geometry Collection. Você vai fazer todos os cálculos de fratura baseado no Geometry Collection. E como é que a gente faz essas fraturas aí? A gente vai com o Geometry Collection selecionado. Você pode selecionar um dos bones, se você quiser. Ou, se você selecionar o bone principal, vai selecionar todos os que estão abaixo dele. Nós vamos vir aqui em Fracture, vamos escolher alguma das opções. Eu vou escolher a Uniforme, que é a mais básica. E aí temos aqui como fazer a fratura. Normalmente esse valor aqui vem baixinho, né? Vem 20 e 20. Veja que ele gerou um volume em volta desse objeto aqui. Tem uns bugs que mostram aqui pedaços
fora do objeto, mas é só um bug. Quando você deseleciona, ele para de aparecer. E aí você pode vir aqui em Fracture, e aí ele quebrou esse objeto em vários pedaços. Eu vou apertar cancelar aqui, e como você pode ver, nós temos o objeto fraturado. Se você apertar Shift B para mostrar a cor de novo, aí ele vai te mostrar cada um dos pedacinhos aqui. E você pode ver que aqui no level 0 nós temos o primeiro bone, que é o básico, né? Nós temos o segundo level, que é onde tem os dois objetos, objeto 1 e objeto 2, e no level 2 nós temos 22 partes desse objeto, ou 22 bones. Porque a gente pediu para ele quebrar em 22, mas como boa parte do volume não tem um objeto, então ele não acaba não gerando todos os bones que você pediu. E aí eu vou vir aqui em Simulate e vou deixar ele cair. Então, veja que o objeto caiu, ele quebrou aqui, né? O objeto se quebrou em um pedacinho, porque a queda não foi tão alta assim. Vamos tentar colocar esse objeto um pouco mais para cima. Veja que ele também não se quebrou muito bem, né? Ele está se dividindo aqui ainda, mas ele não se quebrou por completo. Por quê? Porque agora eu vou te apresentar mais um conceito, que é o conceito de damage, ou de dano no objeto. Então, o dano, ou o damage, ele serve para controlar como que esse objeto vai reagir aos impactos que ele sofre. Então, para que você pegue como que funciona o sistema, nós vamos fazer de novo. Você vai vir aqui, selecionar um objeto que você quer. Eu vou pegar um cubo novamente. Eu deixei ele aqui nesse formato. E eu vou colocar um outro objeto aqui para que ele possa reagir. Então, vou selecionar aqui um cilindro. E vou colocar aqui embaixo desse objeto. Com o nosso cubo selecionado, nós vamos criar um novo Geometry Collection. E agora que eu tenho um Geometry Collection criado, eu posso quebrar esse Geometry Collection de novo. Eu vou selecionar aqui, vou colocar 400 por 400 e vou fraturá-lo. Ele gerou aqui para mim os 400 bones, porque o volume está perfeitamente alinhado aqui com o tamanho do objeto. Então ele acabou criando esses 400 ossos desse nosso objeto. Eu vou aplicar aqui a física para a gente ver. Ele vai bater ali no objeto e ele quase não se quebra. Vou vir aqui olhar pelo outro lado. Vou dar play de novo. Ele bate ali, quebra um pedacinho, mas ele ficou praticamente intacto. Bateu aqui de novo, né? Recebeu um pouco mais de dano aqui na pontinha, mas ele continuou intacto. Por que isso acontece? Olhando aqui no painel de detalhes e descendo um pouquinho mais nessa parte de Chaos Physics, nós temos essa opção aqui escrito Damage. E embaixo nós temos o Damage Threshold. O que isso significa? Como você pode ver, nós temos o index 0, 1, 2 e você pode adicionar mais aqui também. E você pode ver que aqui no Level Statistics nós temos o Level 0, que é o objeto inteiro, e o Level 1, que tem 400 bones. Ou seja, para que esse Level 1 possa ser quebrado, o dano que ele sofre tem que ser acima do que está escrito aqui. Então aqui nós temos 500 mil. E embaixo temos 50 mil e no outro temos 5 mil. O que isso quer dizer? Primeiro ele tem que sofrer 500 mil de dano para poder ser quebrado e partir para o level 1, que tem 400 ossos. E aí, se eu tivesse mais fraturas aqui, ele precisaria sofrer 50 mil de dano para passar para o level 2 e assim sucessivamente. Eu vou diminuir esse valor aqui para 0 e você vai ver que ele vai cair e vai se quebrar todinho. Viu? Ele se desmanchou por completo. Se eu colocar esse valor em 100 mil e der play, ele vai se quebrar um pouco mais do que ele se quebrou da primeira vez, tá vendo? Ele está se desmanchando, está tomando dano e está quebrando, ó. Se eu alterar, mesmo com o play ligado aqui, se eu alterar para 50 mil, ele já se quebra bem mais do que da outra vez. Para que a gente possa ver melhor, a gente vai criar mais um nível de fratura aqui.
Então eu já estou com todos os ossos selecionados aqui, ó, todos os bones selecionados do level 2, aliás, do level 1. E eu vou vir aqui em Fracture e vou quebrá-lo. Mas como já tem 400 pedaços, eu vou dividir cada pedaço em pedaços menores. Então eu vou colocar aqui só 50. Cuidado porque isso aqui vai demorar um pouco mais para calcular. Então use valores menores dependendo da sua máquina. E agora nós temos no level 0 1 bone. No level 1 nós temos 400 bones. E no level 2 nós temos 700 bones para quebrar. Vamos testar de novo, ele vai quebrar aqui. E ele vai se partindo em vários pedacinhos. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um número bem alto aqui. E vou colocar um valor de 0 nesse primeiro aqui. Então, do level 0 para o level 1, ele pode levar qualquer tipo de dano e ele já vai se partir. Mas do level 1 para o level 2, ele provavelmente não vai se quebrar. Então eu vou colocar aqui de novo para a gente dar um play. Olha lá, ele se desmanchou todinho. E todos os ossinhos do level 1 estão quebrados. Mas você pode observar que ele não quebrou o level 2. Porque ele segurou aqui, ó, tá vendo? O level 2 se segurou por completo. A gente pode testar com um valor menor agora. Vamos tirar alguns zeros aqui. E dar Enter. E aí ele vai se quebrar em partes menores. E você pode ir testando esses valores aqui, obviamente. Então, eu vou colocar aqui um valor de 100 mil. Nesse outro valor aqui, eu vou deixar 25 mil. E do level 2 para o level 3, não importa o valor, porque não tem um level 3 aqui, tá? Eu vou dar play de novo. Bom, veja que ele se quebrou aqui, ó, em mais partes e ele está se quebrando. Vamos diminuir esse valor aqui para 50. Ele se partiu em mais partes e conforme ele vai tomando dano, ele vai se quebrando em mais partes. E agora os pedacinhos menores também estão aparecendo aqui em alguns lugares, né? Você pode ver nesse pedacinho aqui, ó, que esse pedaço aqui provavelmente é do level 2, mas ele não se quebrou porque ele ainda não tomou dano suficiente. Se eu colocar aqui 5.000 e deixar ele se quebrar, a gente pode ver, ó, que ele começa a se quebrar mais. E conforme ele vai caindo aqui, ele vai tomando dano e ele vai quebrando essas partes do objeto. Vou testar aqui com o valor de 25 do primeiro para o segundo level e assim por diante. Vamos quebrar ele aqui. Ó, veja que ele quebra em partes maiores, tá vendo? E depois ele vai se quebrando em partes menores. Então, essa é a forma que você faz para controlar como que os objetos vão se fraturar, como que eles vão passar do level 1 para o level 2 e assim sucessivamente. Mas a gente pode selecionar alguns desses ossos e quebrar eles mais vezes. Então eu vou te mostrar aqui como é que funciona o sistema de seleção desses pequenos objetos ou bones que a gente está controlando aqui. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal e também deixa aqui o seu like para que a gente possa saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Então, como você pode ver, nós temos vários objetos aqui, ou vários bones selecionados, mas alguns não estão selecionados. E a gente pode usar essa ferramenta de seleção para conseguir controlar como que esses objetos se quebram, ou se a gente quer que uns se quebrem e outros não. A gente pode selecionar eles de várias maneiras. Eu vou vir aqui no Generate e vou resetar esse nosso Geometry Collection aqui, para que ele volte a ter somente um osso. E eu vou vir aqui em Fracture e vou quebrar ele em 100 por 100. Então nós temos aqui 100 bones que ele criou. E estão todos selecionados, como você pode ver, estão todos com esse quadriculadinho aqui. Mas eu posso selecionar um de cada vez. E, por exemplo, eu posso vir aqui em Fracture de novo e quebrar esse aqui em partes menores. Então eu vou colocar aqui 10 por 10 e quebrar esse carinha aqui em partes menores. Então no level 1 nós temos 100 objetos e no level 2 nós temos 10, que são só esses daqui que estão quebrados. Você pode verificar os levels. Se você vir aqui em Fracture Level, ele já fica em All Levels, mas você pode escolher o level 0, por exemplo,
o level 1 e o level 2. Você pode também usar o Shift W e S para subir e descer nesses levels aqui. Fica mais fácil de você selecionar. Uma outra opção que a gente pode fazer, eu vou até selecionar aqui em todos os levels, eu vou selecionar algum desses objetos aqui que estão no level 1, que é esse carinha aqui, e na parte de seleção eu posso, por exemplo, selecionar todos, aí ele vai selecionar todos os objetos. Eu posso selecionar só um deles e inverter a seleção. Eu posso colocar none para ele desselecionar tudo. Tem essa opção parent, que é bem interessante. Então, se eu selecionar esse osso pequenininho aqui, que está no level 2, ele está embaixo desse osso 74 aqui, né? Se eu apertar em parent, ele vai subir e vai selecionar o pai desse objeto, tá? Se eu tiver com o pai selecionado, eu posso vir aqui em Children e selecionar todos os objetos que estão abaixo na hierarquia dele, né? Eu posso selecionar um deles e clicar em Siblings, então ele vai selecionar todos os irmãos dele. Eu posso clicar em Level, então eu vou selecionar todos os ossos que estão nesse level. Então, se eu selecionar o 74 e clicar em Level, ele selecionou todos eles que estão no mesmo level, que no caso é o level 1. Se eu selecionar esse aqui que está no level 2 e apertar level, ele vai selecionar todos esses objetos que estão aqui, tá? Esses aqui são os que a gente mais utiliza para fazer o sistema de seleção. E você pode também selecionar vários objetos. Ó. Se eu clicar aqui e selecionar alguns bones e quebrar eles mais um pouquinho, nós temos uma outra opção aqui também. Não? Se eu selecionar esse carinha aqui e colocar em level, você vai ver que eu vou selecionar todos os ossos que estão no mesmo level. E aí eu posso vir aqui e quebrar eles mais um pouquinho também. Se eu simular aqui, vai ver que ele vai quebrar e ele vai manter aqui, ó, esse level aqui é o level 2, ele ficou todo preso. Aqui em cima também tem os objetos do level 2. Então, como ele não tomou muito dano, que é o threshold que a gente colocou aqui, ele não se quebrou. Então, a seleção ela é bem importante. Você pegar esse sistema aqui de seleção, porque você pode selecionar só os objetos, só os parents. E eu posso fazer de novo, ó, vou resetar esse objeto aqui e vou quebrar ele em 200. E agora que eu estou com todos os ossos selecionados aqui, e agora eu selecionei só um osso só, vou selecionar todos os levels e vou quebrar ele em mais 200 também. Então eu tenho 200 aqui, 986 no de baixo. E se eu quiser quebrar, por exemplo, esse osso aqui, esse pedacinho que está aqui, em pedaços menores, ou selecionar um que está muito grande, por exemplo, esse aqui está muito grande, vou quebrar ele em partes menores, por exemplo, colocar aqui 5 e 5 e vou fraturá-lo novamente. Então esse aqui é o terceiro level. Está quebrado em 5. Eu posso, por exemplo, pegar um outro objeto aqui, quebrar ele em 5 também, e aí ele vai passar para o level 3, tá? Ele voltou aqui para o level 3 também. Então, no level que eu estou aqui, no level 3, eu posso selecionar todo mundo do level. Então, esses aqui são os objetos do level. Posso selecionar os seus parents, né? Agora eu selecionei todos os parents que estão aqui. Eu posso selecionar o parent desse objeto que está selecionado, que são esses outros, e assim vai. Os filhos também, os siblings, ou selecionar todos e inverter a seleção. Então, vai treinando aí essa parte de seleção, porque a gente pode usar isso aqui em tutoriais um pouco mais complexos no futuro. Vocês viram que eu criei vários levels aqui, né, ou layers desses fractures que nós temos aqui, usando a ferramenta de Fracture, e depois a gente consegue selecionar cada um desses bones aqui. Mas e se por acaso, ao invés de eu criar um monte de levels, você olhar para esse objeto aqui e falar, eu acho que esse número de bones que tem aqui, o número de pedacinhos, é o suficiente para mim, mas eu só quero que eles fiquem divididos de uma forma mais interessante. Você pode, por exemplo, selecionar todos aqui, os objetos,
e você pode vir aqui em Cluster, e aí você pode gerar grupos desses objetos aqui. Eu vou clicar no alto, que é a opção que geralmente a gente usa, e aqui ele está perguntando para mim qual é o número de clusters que eu quero. Eu vou colocar 5, e aí ele abaixou, né, aqueles 400 bones para o level 2 e criou um level 1 aqui com 5 bones. Você pode até ver aqui, usando o Shift S, descendo para os bones, ó, no Fracture Level 1, nós temos 5 pedaços maiores aqui. Se eu der play, a gente vai quebrar ele em partes menores. Você pode ver que esses pedacinhos aqui se quebram primeiro, né? Eu vou deixar até maior aqui esse valor para ele nem quebrar tanto assim. Ó, você pode ver que ele quebra parecendo uns pedacinhos de isopor, né? Vou até deixar o Shift B aqui aplicado, né? A gente der play, a gente vê, ó, parece uns pedacinhos de isopor, tá vendo? Ele manteve aqui esses bones maiores, né? No caso são os clusters que a gente selecionou. Então eu posso selecionar todos os objetos que estão aqui e eu posso subir eles também aqui para o level up. Eu posso fazer com que os 400 de baixo voltem para o segundo layer. Eu posso também selecionar essa opção interativa aqui, selecionar um grupo de objetos e criar um cluster. Aí eu posso vir aqui em um segundo grupo de objetos, criar um outro cluster e fazendo dessa forma aqui, criando clusters separados. Está vendo que ele vai pegando valores do level 1 e passando para o 2 da forma que ele acha mais interessante. Quando eu der play, ele vai quebrar naqueles pedaços que eu selecionei. Não, ele vai quebrando com aquele número de clusters que eu fiz. Se a gente der uma olhadinha aqui como estão os clusters, ó. Esse aqui é um cluster, esse aqui é outro e esse aqui é outro. Dessa forma você consegue fazer com que os objetos eles se quebrem seguindo uma lógica um pouco mais específica do que você quer. Então você poderia, por exemplo, selecionar todos os bones dessa lateral da direita, todos os bones da esquerda e deixar o do meio solto, assim, do jeito que eu deixei aqui. E aí quando ele se quebrar, ele vai quebrar primeiro esse pedaço aqui e os outros pedaços vão se manter. Você poderia fazer isso, por exemplo, para quebrar uma parede no meio, ou rachar ela com um machado de um personagem, mas existem maneiras um pouco mais inteligentes de se fazer isso, mas dessa forma funciona também, ó. Você pode ver que ele vai se quebrando aqui, e ele manteve porque esses ossos aqui, eles estão no mesmo nível dos outros. Se eu diminuir esse valor aqui para 50 mil e deixar ele se quebrar, ele vai quebrar mais esses ossinhos aqui, tá vendo? E aí os ossinhos que estão dentro desse bone aqui também vão começar a se quebrar. A gente só não está vendo eles aqui por causa do nível de seleção, mas se você der play de novo aqui, a gente pode ver que eles começam a se quebrar. Primeiro ele vai quebrar os clusters, porque os clusters estão aqui no level 1, e depois ele começa a quebrar os ossinhos menores que estão no level 2. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas eu tenho que ficar olhando para esse objeto aqui todo branco, como é que eu faço para mudar o material desse objeto? Para a gente mudar o material do objeto, a gente pode colocar vários níveis de materiais aqui, mas a gente vai colocar um material diferente na superfície e outro na parte de dentro. E se sua máquina não explodiu até agora em milhares de pedacinhos igual a gente está fazendo aqui no nosso teste, então parabéns, você já está melhor que a maioria das pessoas. Mas ó, vamos aproveitar que a gente está nesse caos controlado e deixa eu te mostrar os projetos que os nossos alunos da Big Play estão fazendo. E esses aqui são alguns projetos dos nossos alunos da Big Play. E lá, além de todo o conteúdo completo dos treinamentos, você tem acesso direto aos instrutores para poder tirar dúvida. E todos são certificados pela Epic também, assim como eu. Como nós somos um centro de treinamentos oficial da Epic Games, o seu certificado é reconhecido internacionalmente. E se você quiser fazer parte disso, o link está aqui na descrição. E agora vamos continuar porque o caos ainda não acabou. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou resetar esse nosso objeto. E na parte de materiais aqui, eu já tenho um material base aqui azul. Eu vou criar uma instância para ele. E com essa parte de material selecionado, você pode vir aqui em adicionar um material slot. E eu vou aplicar esse material slot aqui nesse objeto. Aí o que você vai fazer é selecionar qual é o material, no caso é o 1. E aí ele vai perguntar onde você quer aplicar isso daqui
se é somente nas faces internas, como está aqui, nas faces externas, ou em todas as faces. E se essa caixinha estiver marcada aqui, ele vai aplicar essa seleção de material somente nos ossos que estão selecionados. E eu vou quebrar ele em vários pedacinhos. Agora a gente vai dar play para ver o que aconteceu. E como você pode ver, ele não tem nenhum tipo de material aplicado lá ainda. Por quê? Porque não tinha nenhum bônus selecionado. Lembra? Vou voltar aqui no material, com todos os materiais selecionados, vou selecionar Assign Material. E agora quando eu der play, ele se quebra e aí na parte de dentro os materiais estão aparecendo. É dessa forma que você vai fazer com que tenham dois tipos de materiais, por exemplo. Agora eu vou apresentar para você um pouquinho dos outros tipos de Fracture. Eu peguei o nosso Geometry Collection aqui, já dei um reset nele, para que a gente possa ver a diferença dos outros, né? A gente tem esse aqui que é o Uniform, que ele é, no caso, o padrão que a gente utilizou, né? Eu vou colocar aqui 100 por 100. Já vou aplicar mais um material aqui para ele ficar com o material azul. E na hora que eu for quebrar ele, eu já posso dizer que o material interno é esse aqui, antes de eu começar a quebrar ele, para eu não ter que ficar voltando e selecionando os bônus, né? Eu vou colocar aqui Fracture. Aqui embaixo a gente tem algumas outras opções também que a gente não está utilizando muito, por exemplo, amplitude de noise e tudo mais. Eu vou colocar aqui 10 para você poder ver um pouquinho o que ele faz. E quando eu der play, ele vai quebrar aqui o objeto nesses pedacinhos. Vamos colocar aqui, na verdade, um valor menor de 50.000 e vamos ver como é que ele se quebra, tá vendo? E os pedacinhos dele, como você pode ver, são todos muito parecidos, né? Dá para você ver que eles são diferentes entre si, mas eles não são bem parecidos, né? Eles são muito parecidos os pedacinhos aqui. Então, o que a gente pode fazer é tentar usar os outros tipos de Fracture para ver o que a gente consegue de resultado diferente. Então, eu vou selecionar aqui o cluster, selecionar esses bônus aqui. E aí o que ele faz, né? Com esse bug aqui, dá até para a gente ver um pouquinho melhor o que ele faz. Ele vai gerar um pouquinho, alguns clusters aqui. Em alguns pontos vai ter mais pecinhas quebradas e em outros vai ter menos pecinhas quebradas. Vou dar um fracture aqui para você conseguir ver. E quando eu der play, você pode ver que ó, ele quebrou de um jeitinho um pouco diferente, né? Ele conseguiu umas peças um pouco mais alongadas. Deixa eu apertar o Shift B aqui para a gente poder ver as peças, ó. Ele criou um pouquinho de ruído aqui e outro pouquinho de ruído aqui. Se eu der um reset de novo, vamos tentar aumentar aqui os valores, né? Ó, o mínimo de cluster que eu quero agora, sei lá, 15. E colocar esse mínimo sites per cluster, no caso eu vou colocar 5. E aí ele vai acabar gerando um pouco mais desses pedacinhos menores pra gente. E agora, ó, como você pode ver, ele gerou de um jeito bem mais aleatório. O primeiro que a gente viu, ele acaba ficando meio que homogêneo, né? E agora que eu coloquei esse ruído, dá pra gente ver essas ondulações, né? A gente tem que melhorar bastante esse ruído aqui para não ficar com esse formato de quebra-cabeça, mas ele já deu uma melhorada bem interessante, né? Vê que as pecinhas que eles estão quebrando aqui são bem diferentes e não tá com aquela cara de tudo igual, né? A gente pode também utilizar o Radial. Esse Radial aqui, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um ponto no meio e vai fazer círculos em volta. Você pode aumentar aqui o Radius, por exemplo, para 150 e aí ele vai aumentar o Radius. Você pode mexer no ângulo aqui, então se eu colocar 50 no ângulo, ele deu uma giradinha. Você pode colocar um pouco de noise aqui também, 50, aí ele deixou o fracture diferente. Você pode mexer aqui em steps, por exemplo, colocar 5 e aí ele vai dando um efeito diferente. Esse aqui seria mais legal para uma cena onde tem um impacto.
né? Um impacto um pouco maior aqui nesse ponto em específico. E aí aumentando os steps para 50, por exemplo, ó, ele acabou fazendo vários risquinhos aqui. Eu vou colocar 25. E se eu der um fracture aqui e der play, você vai ver que ele vai quebrar dessa forma aqui. Esse aqui é mais legal para você fazer uma cena onde tem um impacto bem direto num ponto em específico. E aí com o offset você consegue dizer exatamente onde você quer que esse buraco aconteça, né? Aí a gente tem o planar. O planar é bem legal porque ele gera esse cubinho aqui, né? Eu vou girar. Presta atenção que a gente tem dois sisteminhas de rotação aqui, ó. Esse do meio aqui de baixo é para rotacionar o nosso objeto. Você vai tentar rotacionar ele por esse de fora aqui, ó. Tá vendo? Vou rotacionar ele aqui por de fora por 90 graus, mais ou menos 90 graus. Vou dar um fracture nele. Aí com esses dois selecionados, vou girar ele para cá. Vou dar mais um fracture. E aí ele ficou nessas 4 peças. Eu posso vir aqui e dar mais um fracture também. E aí eu acabei fazendo uma pizza bem estranha. Quando a gente der play, você vai ver que ele quebrou nessas partes aqui. Um outro bem legal que a gente pode testar, vou dar um reset, é esse daqui do Slice. O que ele vai fazer? Ele vai gerar quadradinhos perfeitos aqui desse objeto. Então a gente tem 3 no X, 3 no Y, vou colocar 3 no Z também. E vou dar um fracture. E quando eu der play, você vai ver que ele quebrou aqui em vários pedacinhos, né? Tá parecendo um bolo. Vou deixar aqui em 0. Parece que a gente cortou um pedacinho de bolo. Isso aqui é legal para efeitos especiais, né? Fazer, sei lá, umas bolachinhas que quebraram, né? Ou alguma coisa do tipo. Então ele vai quebrar dessa forma aqui. O outro que a gente tem é o brick, que é basicamente o slice, mas com um offset. Esses são os que a gente mais utiliza. Nós temos também esse do mesh, que você pode usar uma mesh para fazer o fracture. E tem esse custom aqui, que também você pode fazer de uma forma mais customizada, só que é um pouquinho mais avançada. Então a gente vai deixar isso aqui para um exemplo um pouco mais complexo para o futuro. Agora eu quero apresentar para você uma opção bem interessante, que são os fields, que são formas de a gente controlar os nossos fractures. A gente pode animar esses fields para que eles interajam em tempo real com esses nossos fractures. Então eu vou mostrar para você os principais que nós temos aqui. Para que você possa utilizá-los, você tem que vir aqui na pasta Engine. Se ela não estiver aparecendo para você, vem aqui em Settings e coloca a opção Show Engine Content. E na pasta Engine você vai procurar por FS Underline. Nós temos esses 4 fields principais aqui, que são o que a gente mais utiliza. O Anchor Field, ele serve para você segurar o objeto preso no lugar. Então eu vou colocar aqui esse Anchor Field nessa posição. Vou deixar ele mais ou menos desse tamanho. E se eu der play, nada vai acontecer agora. Por quê? Porque eu tenho que dizer para o nosso Geometry Collection o que utilizar como Anchor Field. Então você vai ter que vir aqui em Initialization Fields, clicar no botãozinho de mais e escolher qual é o field que você quiser. Se eu tivesse mais um, eu poderia colocar lá do outro lado e fazer a mesma coisa. E uma outra coisa que você tem que fazer é desabilitar esse Enable Clustering aqui, para que ele possa utilizar o sistema da própria fracture que você tem. Então quando eu der play aqui, ele vai segurar esses pedaços aqui e o resto vai cair. Para que ele funcione, você tem que fazer com que ele esteja na posição correta já no momento, tá? Essa aqui é a função dele, segurar ele no começo da sua simulação. Se por acaso você quiser fazer com que essa simulação pare em outro momento, a gente vai usar um outro field. Nesse caso, eu vou deletar esse aqui, vou tirar esse nosso Initialization Fields daqui, e a gente vai usar esse Sleep Disable Field. Vou colocar ele aqui na nossa cena. Vou deixar ele numa escala interessante. Vou deixar ele aqui tocando o chão. O que ele faz? Ele controla o quão rápido essas peças vão parar de se mover quando elas entrarem em contato com esse campo aqui. E isso serve também para desligar aquelas pecinhas que ficam tremendo. Você já deve ter visto que tem algumas pecinhas que ficam
se mexendo bastante, né? Então, com o nosso field selecionado, nós temos o threshold aqui, que é a opção que a gente vai selecionar. Uma coisa que eu não falei, os fields eles têm formatos, tá? Então você pode escolher esfera, você pode escolher plane e o box, tá? Quando eu der play aqui, o objeto vai cair e aí depois de um tempo elas vão começar a parar de se mexer. Para a gente conseguir ver melhor isso aqui, eu vou colocar um valor de 10. Vou dar play. Daí, como você pode ver, algumas peças ficaram em pé aqui, ó, tá vendo? Elas pararam de simular a física e ficaram paradas aqui. Uma outra opção que a gente tem, ao invés de ser o sleep, é o disable. E aí, o que ele vai fazer? Quando eles caírem aqui, ele vai desabilitar a física e o contato entre elas, a colisão, né? Então, você vai ver que os objetos eles acabam caindo um dentro do outro aqui, ó, depois de um tempo. Eles acabam ficando dentro do objeto. A gente pode aumentar mais ainda o threshold para que ele tenha um efeito um pouco diferente. Mas como vocês podem ver, ó, os objetos eles param e a física deles também para. Então eles acabam ficando presos uns dentro do outro. E a outra opção que nós temos aqui é a opção Kill, que a partir do momento que ele encostar nesse field aqui, ele vai parar toda a física que tem. Então ele vai cair aqui e aí os objetos pararam. Os que não caíram no field foram para fora, tá vendo? Então se você quiser com que esse field fique, por exemplo, aqui embaixo, bem pertinho do chão, você vai dar play, ele vai cair e aí eles vão parar de fazer a simulação. O outro field que a gente utiliza muito é o Master Field. É ele que a gente vai utilizar mais para poder animar e fazer com que o objeto exploda, por exemplo, em direções específicas que a gente quiser. Então, com ele selecionado, nós podemos vir aqui nessa opção de aplicar Linear e Angular Velocities. E eu vou colocar aqui no Directional Magnitude, já está 1200. Vou só habilitar essa opção aqui de Directional Vector. E aí ele vai estar mostrando para a gente qual é a direção que ele vai aplicar essa força. Quando eu der play, ele vai cair e na verdade não aconteceu nada. Por quê? Porque ele tem um delay aqui, né? Ele tem um delay de 1 segundo. Se você não quiser usar o delay, você pode colocar nessa opção um tick e aí ele vai ativar essa opção na hora que a gente der play. Então eu vou dar play aqui e aí ele explodiu o objeto. Se eu deixar ele bem aqui já encostado nele e der play, você vai ver que ele vai explodir para cima, né? Você pode desabilitar essa opção de radial vector aqui e aí ele vai explodir só para cima em vez de explodir para todos os lados. Se eu deixar ela um pouco maior, o efeito vai ser maior também, né? Porque ele vai controlar essa magnitude aqui. Dá uns efeitos muito loucos, por quê? Porque ele está aqui dentro, né? O objeto ainda está aqui e ele está aplicando essa força no objeto. A gente poderia deixar ele aqui um pouquinho mais para baixo e aí as peças iam cair, receber a explosão, só que elas continuam recebendo força, né? Aí você pode fazer com que essa força pare em algum momento, né? Mas ele vai continuar recebendo essa força aqui e aí fica esse efeito engraçado, parece que ele está num campo de força. O outro que a gente vai utilizar aqui, que na verdade é um bem pouco utilizado, tá? Porque o Master Field faz todas as opções que a gente precisa, é esse bomb aqui. Ele é basicamente a mesma coisa que o Master Field fez aqui, só que ele só faz o efeito de bomba. O Master Field tem todos os outros efeitos possíveis aqui, né? Então você pode usar esse de bomba, obviamente você tem que tirar aqui o delay dele, para que ele não tenha delay, mas ele é basicamente uma bomba também. O ideal é você colocar ele aqui, né? Já encostado no objeto, e aí você tem que marcar a opção Use Bomb, né? Não fica dando play sem essa opção, senão ele não vai funcionar. E aí você clicando aqui, ele explode o objeto, tá vendo? Você pode até ver que ele faz um formatinho, né? Ele se empurra para fora e explode o nosso objeto. Se ele tivesse aqui no chão, por exemplo, e a nossa bomba também tivesse aqui no chão, quando eu der play, ele vai explodir ela, tá vendo? Vou dar play de novo pra gente ver, e aí ele fez essa explosão. Então a única coisa que o bomb faz é explodir. O Master Field tem um monte de outra opção que a gente pode ver mais pra frente em alguma outra aula, se vocês quiserem. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça uma segunda parte, coloca aqui nos comentários: eu quero a segunda parte, para eu também saber se vocês querem
e também se vocês chegaram até aqui no vídeo. E com esses conceitos você já tem a base para trabalhar com o Chaos Destruction dentro da Unreal Engine 5. Se você quiser uma parte 2, onde eu mostro como a gente configura os fields, ou se você quiser ver a gente utilizando numa blueprint ou numa cinematic, deixa aqui nos comentários. Se tiver bastante pedido, eu faço uma parte 2 desse tutorial. E é claro, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, o link está aqui na descrição. Valeu por acompanhar até aqui e nos vemos na próxima. Até mais.